Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz Castro Alves e o seu famoso poema O Navio Negreiro. Esse vídeo vem por sugestão de um ouvinte aqui do Literatura Falada, que já faz algum tempo havia me pedido um vídeo sobre esse tema. Lembro a vocês que sugestões são sempre bem-vindas e também aproveito e lembro a vocês de se inscreverem no canal e deixar o seu like para que a Literatura Falada possa então crescer. Castro Alves nasceu na Bahia, numa cidade do interior da Bahia chamada Curralinho, cidade que hoje se chama Castro Alves. Ele nasceu no ano de 1847 e morreu em Salvador no ano de 1871. Castro Alves morreu, portanto, aos 24 anos de idade, extremamente jovem. Ele estudou direito no Recife, onde já começava a campanha liberal abolicionista, de que seria um dos primeiros líderes, junto com o escritor Tobias Barreto. Castro Alves foi apaixonado pela atriz Eugênia Câmara, para quem escreveu Gonzaga ou A Revolução de Minas. Ele foi para São Paulo, dar continuidade aos estudos de direito, mas lá ele teve um acidente e acabou tendo que retornar para Salvador, fazer uma cirurgia e acabou morrendo em decorrência desse problema. Em vida, ele foi amigo de vários intelectuais bastante conhecidos na época, como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Salvador de Mendonça. Castro Alves foi poeta do romantismo brasileiro e sua estreia na literatura coincide com o aflorar de uma situação nova no nosso contexto, que é o lento, mas firme crescimento da cultura urbana e certa crise com relação ao Brasil puramente rural de até então. Era uma situação que favorecia, portanto, o despontar dos ideais democráticos e a consequente repulsa pela moral até então predominante, a do senhor e do servo, impregnada na vida social e familiar do Brasil Império. Desse modo, o modelo poético também acaba sofrendo alterações. Nós não estamos mais no início do romantismo brasileiro. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, Castro Alves nasceu em 1847, como eu disse. No ano de 1846, Gonçalves Dias, outro poeta bastante conhecido do romantismo brasileiro, publicava o seu primeiro livro chamado Primeiros Cantos, aos 23 anos. Então, portanto, o romantismo já estava em pleno vigor no Brasil quando Castro Alves nasceu. Muito embora os pressupostos do romantismo tivessem se mantido, o momento do movimento romântico em que se insere Castro Alves difere e a poesia também passa por mudanças. Nas palavras de Alfredo Bose, professor da USP, é a voz de Victor Hugo, satirizador de tiranos e profeta de um mundo novo que se faz ouvir com fascínio crescente. Castro Alves trará novidade pela maneira franca de se exprimir em versos de conteúdo amoroso, uma lírica mais limpa, e tratará de temática libertária e aberta à dura realidade de uma nação que sobrevivia à custa do sangue escravo, dado que é enfatizado no conhecido poema O Navio Negreiro. O Navio Negreiro é um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira e trata da situação dos africanos, arrancados de suas terras, de suas famílias e trazidos à força nos terríveis navios negreiros para trabalharem especialmente na lavoura brasileira. O poema foi escrito em São Paulo, quando o poeta tinha 22 anos de idade e quase 20 anos depois da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850, e que proibiu o tráfico de escravos, muito embora ele ainda ocorresse de forma clandestina. O Navio Negreiro tem como subtítulo Tragédia no Mar
e contém 240 versos. Ele é dividido em 6 partes e possui 34 estrofes. Cada uma das partes é produzida com uma quantidade e com um tipo de versos diferentes. O poema está disponível em domínio público. Ele tem mais ou menos umas 6 páginas, né? Eu imagino que para ler o poema na sua totalidade você vai levar aí de 20 minutos a meia hora. É bem interessante. É um poema extenso para a gente ler aqui, mas não é extenso para que vocês possam ler, acessar aí no celular de vocês. Então ele é um poema extenso, como eu estava dizendo, só para a gente ter uma ideia, um soneto, por exemplo, que é uma forma poética bem conhecida, ele tem 14 versos, né? O Navio Negreiro tem 240. E ele traz, portanto, extensa matéria, né, para ser abordada e trabalhada, e tem inspirado aí artigos, dissertações, teses de doutorado. Se você for ao Google acadêmico, você vai constatar isso rapidamente. Não sei se você que me ouve aqui conhece o Google acadêmico. É uma plataforma do Google em que você pode pesquisar estudos sobre os mais variados temas empreendidos aí por universidades, institutos de pesquisa, livros sobre temas que possam te interessar. Enfim, é uma plataforma bem bacana e de fácil acesso. Bom, há várias possibilidades de abordagem do Navio Negreiro. Eu vou me restringir aqui a comentar as 4 primeiras estrofes da primeira parte do poema. Fica aí então com uma espécie aí de sugestão para você, né, para que você então perceba como que ele é trabalhado, como que ele é construído e possa aí ler o restante do texto. A primeira parte do poema tem 11 estrofes de 4 versos decassílabos cada uma, totalizando 44 versos. Como a gente sabe, o discurso em defesa dos escravos, né, emitido pela voz lírica em Um Navio Negreiro, é bastante contundente, né, e direcionará as ideias abolicionistas e libertárias que o poema traz e que visam a despertar aí a sensibilidade de forma tão aguda e intensa quanto o lirismo, né, que o poema apresenta. Uma primeira observação que eu faço é a voz lírica que coloca o leitor dentro do texto. Veja que as 4 primeiras estrofes do poema traz o mesmo verso que as inicia. Estamos em pleno mar. Então, estamos em pleno mar é uma expressão repetida no início de todos os primeiros versos das 4 primeiras estrofes que compõem Um Navio Negreiro. Essa expressão canaliza o leitor para dentro do poema. Veja que o recurso quebra o distanciamento entre o eu lírico e o objeto, o que é enfatizado pelo uso dos travessões e que tornam os versos mais expressivos, mais eloquentes, talvez um tanto mais aflitos, não sei. Como nós acompanhamos a voz lírica, também a nossa distância para com a situação apresentada diminui. Então a gente se aproxima junto com o sujeito lírico, junto com o eu lírico, dessa situação, desse panorama que ele nos apresenta. Nós acompanhamos o olhar do eu lírico. A estruturação catafórica Estamos em Pleno Mar tem a intenção de introduzir a situação ou o ambiente para nós e nos ambientar com relação ao objeto do poema. Veja que os versos trazem termos que sugerem amplidão em contraposição ao navio que traz escravos presos sob condições brutais. Acompanha. Estamos em pleno mar, doudo no espaço brinco luar dourada borboleta, e as vagas após eles correm e cansam, como turba de infantes inquieta.
Estamos em pleno mar do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes, qual dos dois é o céu, qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue corre à flor dos mares como roçam na vagas andorinhas. A seleção lexical que a gente vê, olha, até grifei aí para vocês: mar, espaço, brinca o luar, borboleta, as vagas por ele correm, né? As vagas, as ondulações, firmamento, astros, espumas, constelações, infinito, céu, oceano, abrir as velas, virações marinhas, né? A brisa do mar, o veleiro que corre, as andorinhas. Quer dizer, então essa seleção lexical, ela, claro, ela expressa grandiloquência, mas além de expressar grandiloquência e trazer uma ideia de firmamento, imensidade, céu, oceano, infinito, né, ela traz sempre referência ao que é livre, né, ao que flui e corre na natureza. Nesse caso, o ambiente marinho, onde encontra o veleiro brigue, que traz aprisionado os escravos. Então, eu não sei se isso fica claro nessas primeiras estrofes. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o sujeito lírico faz com que o leitor se aproxime junto dele a esse panorama, a essa situação, né? Ele apresenta, ele quer que a gente visualize com ele esse veleiro correndo aí pelas águas, né? No vento, as velas se abrindo, em meio a um cenário do firmamento, do mar. Esses são todos elementos que trazem para a gente uma ideia de algo amplo, livre, solto, né? A borboleta, o espaço, o mar, o luar, as vagas, o firmamento, os astros, até as espumas, né? A espuma é algo leve, algo fluido, que se desfaz, né? O infinito, o céu, o oceano, quer dizer, então as virações, né? A brisa do mar, quer dizer, então tudo são elementos. Essa seleção lexical leva a gente a vivenciar isso que é livre, né? Que é amplo, que está na natureza. Portanto, há uma evidente contraposição, uma oposição entre o veleiro, que não apenas é uma estrutura fechada, enclausurada, em oposição ao mar e ao firmamento, abertos e livres por excelência, como também há uma oposição entre a natureza e o que é construído pelo homem. Então, espero que isso tenha ficado claro. Quer dizer, o que é construído pelo homem? O veleiro. E o que aparece aí como cenário para esse veleiro? Né? Coisas que são da natureza e essencialmente livres, né? O vento, o céu, o firmamento, o mar, a brisa, as vagas do mar. Né? Vamos ter a quarta estrofe novamente. Estamos em pleno mar abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. O ritmo do verso deixa a gente ver um movimento rápido da embarcação. Tenta depois ler você em casa, sozinho, essa estrofe. Você vai ver que ela tem uma movimentação que faz com que a gente meio que vivencie aí esse correr, né, esse fluir do veleiro. Cabe aqui uma observação sobre o veleiro brigue, que é uma embarcação que estrutura suas velas na forma de 3 mastros. Esse tipo de embarcação era a expressão da revolução tecnológica e científica que ocorreu nos séculos XV e XVI.
Olha que interessante. Ao mesmo tempo em que mostra o desenvolvimento científico, né, esse veleiro coloca em evidência o alto grau de investimento financeiro na indústria naval feito pela burguesia e pelo Estado absolutista portugueses, o que buscava o lucro rápido no comércio de especiarias e de escravos. Pensando no triângulo comercial formado pela América, Europa e África, essas embarcações marítimas exerciam um papel fundamental, uma vez que levavam as riquezas naturais para o mundo europeu, juntamente com o necessário para a prática do escambo nos portos africanos e, finalmente, a comercialização dos escravos nos cais brasileiros. A proibição do tráfico de escravos pela Inglaterra em 1807 fez com que os navios ganhassem maior agilidade, à proporção que diminuíram de tamanho. Nessas 4 primeiras estrofes, temos, portanto, a apresentação de um quadro majestoso da natureza, um ambiente belo e que depois será substituído por outro que remete à tragédia e à dor. Eu chamo a atenção aqui para a única estrofe que compõe a parte 3 do poema. Veja. Desce no espaço imenso a águia do oceano, desce mais, ainda mais não pode olhar humano, com o teu mergulhar no brique voador, mas que vejo aí que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infante e vil, meu Deus, que horror. O sujeito lírico, ele nos convida a descer até onde estão os escravos do navio. Você percebe, olha, desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, como teu mergulhar no brigue voador. Então, o sujeito lírico nos convida a descer até onde estão os escravos e nos afastar, então, daquela imagem de firmamento, liberdade e beleza que ele vinha apresentando até então. Eu acho muito interessante isso, eu termino o vídeo falando sobre isso, que parece ficar implícito aí de que ao poeta cabe eliminar distâncias, descer das alturas para acompanhar o que se passa no navio, pois se ele continuar nas alturas, não vai acompanhar os processos que movem o mundo. Ao observar o que se passa no mundo referencial, o sujeito lírico assume uma posição crítica diante do estado de coisas que vigora, o que demonstra que a poesia romântica, ao contrário do que pode vir à mente incauta, não se limitou a uma posição de deleite e prazer da poesia nela mesma. Não é interessante? Até o nosso próximo encontro.